Olá! Nesse tópico vamos estudar uma feature de VPC chamada VPC Flow Logs. Essa feature vai permitir que a gente capture informação do tráfego que está ocorrendo ali dentro da nossa VPC. Então, as interfaces, por exemplo, de rede da minha EC2, o RDS e outros recursos que estão dentro da minha VPC, eles geram tráfego TCP/IP e através dessa feature eu posso fazer a captura desse tráfego, de algumas informações desse tráfego que eu vou mostrar para vocês. A gente pode enviar essas informações ou para o CloudWatch Logs ou diretamente para o S3. Depois a gente pode analisar esses dados que podem nos ajudar em troubleshooting para diagnosticar se alguma coisa não está chegando até a minha instância, ou eu fazer algum troubleshooting, alguma análise de segurança em cima de um ataque. Então é uma feature bem interessante que geralmente é cobrada nos exames, e vários serviços de segurança da AWS habilitação do VPC Flow Logs para fazer uso dessa informação e tem sites de segurança dentro da nossa conta. Eu já estou aqui autenticado na console da AWS, a gente vai conseguir habilitar o VPC Flow Logs dentro do serviço de VPC. Então vou abrir aqui VPC. Nesse caso eu estou na região da Virgínia, eu vou habilitar o VPC Flow Log para essa VPC 01. Eu venho aqui em Flow Logs, vou só expandir um pouquinho a tela. Notem que eu não tenho nenhum Flow Log habilitado, eu venho em Create Flow Log. E aí ele vai perguntar para mim qual o tipo de tráfego que você quer filtrar, que você quer que apareça. A gente pode escolher todo o tráfego de Accept, Reject ou All. Nesse caso eu vou deixar All Traffic, ou seja, permitido e negado, eu quero que apareça tudo para mim. Eu vou mandar esses logs para onde? Para o CloudWatch Logs ou para o S3? Nesse caso eu vou mandar para o CloudWatch Logs, e ele é interessante porque depois a gente consegue criar uma metric filter que a gente poderia fazer ali uma filtragem baseado na quantidade de bloco e gerar um alerta. Coisas desse tipo seriam passíveis de eu fazer através do CloudWatch Logs. Ele vai perguntar qual que é o Destination Log Group. Nesse caso eu tenho alguns aqui que eu já fiz outros laboratórios, mas eu vou estar criando isso lá dentro do serviço do CloudWatch. Então Services, Logs, Action, Create Log Group. Eu vou chamar de VPC Log Group Web4. Create Log Group. Legal, está criado. Agora a gente pode voltar lá na habilitação, dar um list que já vai aparecer esse para a gente. Eu dou um refresh aqui. VPC Log Group Web4. Aqui ele pede para a gente qual a role que a gente vai estar utilizando. A gente precisa de uma role nesse caso, porque os logs que ele capturar no VPC Flow Logs, nesse caso ele vai estar salvando no CloudWatch Logs. Então eu tenho que ter permissão de escrita e um grupo do CloudWatch Logs. Aqui a gente consegue criar uma role, caso você ainda não tenha, nesse Setup Permissions, ele abre uma outra aba para a gente, ele já cria a role e dá as permissões. Se a gente vier aqui em View Policy Document, notem aqui, a gente tem o Action em cima do Log Group, Log Stream, Pull Log Events, para ele conseguir realmente salvar todas essas informações. Eu vou manter padrão e a role vai ter esse nome, Flow Logs Role. Vou dar um Allow. Nesse momento, então, ele fez a criação daquela role. Flow Logs Role, legal, Create. Então, a partir desse momento, está criado aqui o Destination Name, que é aquele meu Log Group do CloudWatch, as informações da role. A data de criação já está operacional, filtrando nesse caso ao tanto Accept quanto Reject. Então, nesse momento, todo o tráfego que eu gerar dentro da minha VPC, ele já vai pegar, capturar e jogar lá no meu CloudWatch Logs. O único detalhe é que isso não acontece em tempo real. Pode levar aí cerca de 10 minutos para o tráfego que eu estou gerando aparecer lá. O que eu tenho aqui? Eu já havia lançado uma instância nessa mesma VPC. Tem aqui duas instâncias rodando, tá? Esse servidor 01 e servidor 02. Vou até renomear aqui. Servidor
01. Legal, eu vou me conectar a essa instância. Nesse momento eu já vou gerar tráfego. Conectei com sucesso a minha instância, então nesse momento eu já gerei inclusive um tráfego SSH na porta 22. Eu vou fazer, por exemplo, um ping no wall, por exemplo, ICMP v4 nesse caso, só para a gente gerar alguma informação de tráfego. Legal. Esse tráfego aqui é um tráfego que vai aparecer como accept, porque o pacote foi e voltou, que eu tenho as referidas liberações. O que eu vou fazer? Esse outro servidor, eu não tenho a liberação de security group, por exemplo, na porta 22, tá? Not open, eu criei um security group sem nenhuma liberação. Então, se eu pegar o endereço IP válido dessa máquina e tentar conectar na porta 22, depois a gente vai ver esse log como rejected. SSH, o endereço IP do meu servidor. Porta 22 não vai fechar a conexão porque não tem a liberação. Aqui a gente vai ver esses logs dentro do CloudWatch e vou procurar o log group que a gente criou. Refresh. Esse último, VPC Log Groups Web4. A gente já tem aqui os logs de uma primeira ENI, tá? Elastic Network Interface, ou seja, a interface de rede da minha EC2 é que vai aparecer aqui o tráfego. Então, vamos dar uma olhada quais informações o VPC Log traz para a gente. Eu vou abrir uma delas, então o que a gente tem? Aqui é o nosso Account ID, aqui é o número do meu Elastic Network Interface, que está atachada a uma EC2. Aqui o endereço IP de origem, endereço IP de destino, porta de origem, porta de destino, reject. Vamos ver algum outro accept, se já consta, por exemplo, o ping que eu fiz. Ainda não, eu vou fazer uma pequena pausa nesse vídeo, alguns minutinhos e já retomo. Aguardei alguns instantes, já consta as interfaces de redes dos meus servidores. Para saber qual é qual, o que você pode fazer? Você volta aqui em EC2, por exemplo, esse servidor 02 aqui, que deve estar o drop do pacote, porque eu não tenho nenhum security group liberado. Se você vier em Network Interfaces, ETH0, ele vai trazer informação sobre a sua interface ID, tá? Isso seria o seu Elastic Network Interface. Nesse caso, o final dele é 179. Então eu volto aqui, procuro 179. Esse primeiro é referente ao meu servidor 02. Aí ele vai trazer todos os logs. Eu quero filtrar a conexão para o meu IP especificamente. Como essa máquina ela está exposta na internet a gente tem bastante varredura, tá? Em termos de máquinas que ficam tentando fazer port scan, então o log vai estar com bastante coisa. Mas então eu vou fazer um filtro nesse caso para o meu endereço IP válido, que no momento que eu estou gravando essa videoaula é esse final 57. Volto aqui, vamos ver se eu consigo filtrar exatamente o evento do bloqueio do SSH. Legal, eu já tenho ele aqui. Então vou só ramificar, então, o meu account, o meu ENI, o endereço de origem, esse meu IP válido, bateu no IP interno da máquina. Essa informação é referente à minha porta de origem e porta de destino. Perfeito. Ó. 22 SSH. Ele traz algumas outras informações referente a qual tipo de protocolo, se é TCP, UDP, o tamanho em pacotes e em bytes e o número de pacotes, se ele foi accept or reject. Lembra que essa informação a gente tanto pode bloquear via security group ou via NSL. Aí aqui pelo VPC Flow Log, inclusive a gente conseguiria fazer um troubleshooting se esse é o problema de conexão em si. E ok, então tá aqui, a gente conseguiu filtrar o pacote. Vamos dar uma olhada na outra máquina que eu havia pingado o endereço IP do wall. Então vou só parar aqui, copiar esse endereço IP do wall para a gente tentar colocar depois no filtro. Então eu preciso saber qual é a interface de rede referente àquele servidor. Volto aqui na minha console de EC2, servidor 01, ETH0 e a minha ENI final 9DA. Volto no CloudWatch, 9DA. Notem que ele separa aqui os logs por interface de rede, tá? Então fica claro o tráfego de cada um. 9DA, essa segunda.
Vou tentar filtrar o evento especificamente pelo IP do UOL. Vamos ver se ele traz essa informação para a gente. Ainda não apareceu porque acabou de pingar. Legal, já consta aqui o tráfego do meu ICMP que eu disparei contra o UOL. Aqui IP de origem, IP de destino, todas aquelas informações que eu falei para vocês. Nesse caso, accept porque estava liberado tanto no meu Security Group quanto na minha NACL. Então, se você habilitar o VPC Flow Logs a nível de VPC, todo o tráfego ali das suas instâncias EC2, RDS, EMR, enfim, todos os recursos que você subir dentro da sua VPC, você vai estar logando, vai aparecer para você dessa forma. Mas pode ser que você tenha algum caso que você queira filtrar somente o tráfego de 1, 2, 10 servidores e não tudo que está acontecendo dentro da sua VPC. Então, o que você pode fazer nesse caso? Você pode habilitar o Flow Log a nível de ANI. Então, como você faria isso? Tá? Aqui dentro de EC2, nota que existe o Network Interfaces, ele vai listar aí todas as interfaces de redes dos seus servidores. Então, vamos supor que eu queira só desse web server em específico, eu venho aqui em Flow Log, Create Flow Log, e aí nesse caso eu vou fazer aquelas mesmas configurações de onde eu vou estar mandando esse log, mas nesse caso ele só vai habilitar o Flow Log para um servidor específico. Com relação àquelas informações que aparecem na console para a gente, se você quiser interpretar aqueles dados, consta aqui abaixo do vídeo essa página da AWS, eu vou só procurar aqui onde, legal, é esse aqui, basicamente a versão do VPC Flow Log que ele está trabalhando, o Account ID, o número da nossa conta, Interface ID, que é aquele número do NI, Source Address, Destination Address, Source Port, Destination Port. Esse protocol, ele vai te dar um número, tá? Referente ao protocolo, se é TCP ou se é UDP, mas basicamente pela porta de origem ou destino, dependendo aí de onde está saindo ou entrando o tráfego, é que você saberia. Por exemplo, o teste que eu fiz, porta 22, SSH, TCP, então eu sei que é o tráfego SSH. Aqui ele vai falar a quantidade de packets, tá? O número de pacotes referente àquela conexão de origem e destino do endereço IP, quantidade de bytes gerados, o horário de start e end e a ação se foi rejeitada ou não. Esse log status ele dá um ok se o log está operacional, se está conseguindo gravar essa mensagem. São esses os campos que aparecem quando a gente habilita o Flow Log. Você pode se perguntar, Diogo, e se eu precisar analisar o payload do pacote? Porque aqui em nenhum momento no VPC Flow Log, nesse Flow Log, a gente conseguiu abrir o pacote para ler realmente as informações quando eu precisar de um troubleshooting muito detalhado. Se você precisar trabalhar nesse nível, uma feature que a AWS disponibilizou recentemente para a gente, vou só aqui voltar na console do EC2, na verdade não é na console do EC2, é na console de VPC especificamente. Seria essa opção do Traffic Mirroring. Esse Traffic Mirroring é uma opção em que realmente você vai espelhar todo o tráfego que é destinado ou que tem como origem alguma determinada ANI, Elastic Network Interface. Aí nesse caso sim você vai mandar 100% do tráfego. Você pode colocar, por exemplo, um appliance virtual que vai estar fazendo análise desse tráfego. Existem várias opções de mercado aí que fazem esse recebimento, essa inspeção de dados de TCP/IP e mais a fundo, né, que a gente está falando de camada 7 da aplicação, para ver se você tem algum problema de segurança. Mas se você precisasse realmente espelhar todo o tráfego, inclusive o payload do pacote, seria essa opção do Traffic Mirroring que você estaria utilizando. Okay? Então são essas as features acerca do VPC Flow Logs que você precisa conhecer para o seu exame de certificação. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo tópico.